pelo menos uns 4 anos, os fãs do MCU se juntaram para odiar mais uma personagem feminina da Marvel. Depois da Capitã Marvel, foi a vez da Feiticeira Escarlate receber todo o ódio dos homens héteros com acesso ao cinema. Isso aconteceu depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de 2022, e WandaVision, de 2021, em que a personagem acabou chegando mais perto da sua contraparte nos quadrinhos. E acabou derrotando o Doutor Estranho e os outros fanservices do filme, que eram considerados personagens sagrados, mas no contexto do MCU são meras variantes. Mas antes de continuar, eu quero te lembrar de deixar o seu like, se inscrever se você não for inscrito e dar uma olhada nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela e na descrição. E é isso, bora pro que importa. A Feiticeira Escarlate é uma personagem que surgiu na edição 4 da HQ dos X-Men de 1964, onde ela fazia parte da Irmandade dos Mutantes. Pouco tempo depois, ela se juntou aos Vingadores junto com seu irmão Mercúrio, e depois disso, sua vida no universo Marvel foi repleta de altos e baixos. Infelizmente, a Feiticeira Escarlate, entre os fãs de HQs, acabou carregando um estigma muito forte de personagem louca depois dos eventos de Dinastia M e Vingadores da Queda. Só que uma coisa que ninguém admite é que esse estigma não combina com a personagem, porque durante muito tempo mesmo, ela foi descrita como uma personagem doce e não louca. E isso vai entrar numa discussão que vai deixar muita gente com raiva. Acontece que o que procede os tais eventos das HQs é uma sequência de acontecimentos nos quais a Wanda se casa com Visão, tem 2 filhos gêmeos, descobre que os filhos foram criados por seus poderes com fragmentos da alma do Mephisto, perde os filhos, tem a memória apagada e se lembra só anos depois que ela foi literalmente manipulada. Em Vingadores da Queda, a Feiticeira Escarlate é responsável por matar o Visão, o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro, além de desestabilizar os Vingadores de dentro para fora. E o jeito que a equipe encontrou para controlar a situação foi apagar a Wanda e colocar ela sob os cuidados do Professor Xavier. Em Dinastia M, o buraco acaba sendo um pouco mais embaixo, quando a Feiticeira cria uma nova realidade em que o Magneto é o grande governante e os outros heróis têm vidas ótimas que sempre desejaram, embora os mutantes são dominantes e os humanos são caçados, mas isso é outra discussão. No fim, a Wanda se cansa de ser manipulada por sua família e resolve dar um fim nos mutantes, e nessa reação em cadeia, muitos mutantes morrem e outros perdem seus poderes. No MCU, a trajetória dela foi igualmente péssima. Ela perdeu os pais ainda criança, foi exposta a experimentos, foi manipulada pelo Ultron, perdeu o irmão, foi culpada pela destruição de um edifício, foi presa, perdeu o homem que ela amava 2 vezes e teve que matar ele uma vez, virou pó, ficou sozinha, surtou, criou uma nova realidade, perdeu a família, depois enlouqueceu completamente, supostamente foi morta. E claro, isso é uma história muito pesada que me faria pensar 2 vezes antes de julgar a pessoa que fez isso, mas a gente precisa analisar todas as camadas dessas situações para não acabar virando outro Enzo, fã do MCU, que odeia a personagem só porque ela teve um protagonismo no filme do Doutor Estranho. Depois de todos esses acontecimentos, ficou claro que o diagnóstico da Wanda é transtorno de estresse pós-traumático. E isso acarretou em todas as reações que ela teve contra os Vingadores, de forma que ela perdeu o controle sobre si mesma e passou a viver nessa realidade dos próprios sonhos dela. E na própria história diz que cada vez que ela usa os poderes para modificar a realidade, ela perde uma parte de si mesma. E chega dessa babaquice de falar que o Thor perdeu tudo no MCU e não fez isso e não matou todo mundo, porque além do Thor ser um personagem meio bosta no MCU e mal escrito, ninguém vai reagir da mesma forma no transtorno de estresse pós-traumático. O estigma que a Feiticeira Escarlate carrega de ser odiada por ter desenvolvido uma doença mental não é tão incomum quanto você pensa e pode fazer a gente refletir um pouco sobre como a sociedade lida com essas pessoas. Não é de hoje que a gente percebe que a maioria dos homens héteros na internet odeia mulheres. E é daí que vem o ódio contra personagens como a Capitã Marvel, por exemplo. Afinal, nós estamos falando de fãs do MCU e não fãs de quadrinhos. Depois deles odiarem a Capitã Marvel apenas por ser mulher, eles encontraram um alvo muito mais fácil de ódio, porque se encaixa mais nos preconceitos deles, que é a Feiticeira Escarlate, uma mulher com problemas mentais. E claro que nem precisa ter problemas mentais para ser taxada de louca sendo mulher. Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas com doenças mentais são tratadas como quem não merece respeito ou suporte. Não existe compreensão para pessoas com problemas mentais e muita gente ainda é a favor de largá-las em manicômios ou tratá-las com agressão. Não à toa, as pessoas que odeiam a Wanda chamam ela de louca, maluca, coisas assim. O pior disso é que ela é uma personagem bem escrita em ambas as mídias. O problema dela é literalmente ser mulher, sofrer de estresse pós-traumático e levar a doença mental dela de uma forma trágica e não autoindulgente e divertida como o Coringa ou o Justiceiro, que são aclamados porque são homens e usam armas e uou, é isso que importa. Todas essas pessoas que são responsáveis por esse retrocesso na sociedade não vão parar. Essa é a verdade.
Mas o que a gente pode fazer como sociedade é disseminar o máximo de informação possível sobre esse tema e fazer uma sociedade mais igualitária para todo mundo. Afinal, esse é o objetivo, não fazer com que essas pessoas parem de existir pra gente odiar elas. Isso é doentio. E esse foi o vídeo, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. E é isso, um beijo e até a próxima.